Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Escola do Conhecimento. Sou a Sandra Luz, mais uma vez aqui com vocês para fazermos a leitura comentada do livro Sendo Você, Mudando o Mundo, do Dr. Dan Hiller. E caiu caneta aqui, o que mais é possível? Como pode melhorar? Mas vamos lá. Dr. Dan Hiller, tá aqui o livro para vocês, tá? Então, acompanhe o canal, curta o canal, dá uma força aí para que a gente possa crescer um pouco mais no nosso canal. Uau, expandir essa informação que é privilegiada. Olha, vamos imaginar que as redes sociais, elas pudessem ser muito mais do que são, elas pudessem trazer mais conhecimento, mais informação para transbordar conhecimento e não só diversão, mas por que não conhecimento com diversão, de forma que a gente tivesse aquele aprendizado que levasse a gente para um nível maior, o que mais é possível, como pode melhorar isso? Então, começando, que energias fluam aqui, todas as energias, né, de muita interação, de muito amor, de muita clarividência aí, que a gente tenha condições de falar mais, impulsionar mais o teu coração neste momento para você receber essa informação junto comigo. E vamos à informação. Onde falamos sobre a ferramenta leve como verdadeiro, quando as coisas são leves, algo chega para você de forma leve, é verdadeiro. Quando você está vendo alguma coisa que é incrível, né? Porque é só que a gente vê nas TVs, são coisas que não é leve, não traz leveza. E como não traz leveza, não é verdadeiro. E aí, como assim não é verdadeiro? Sim, porque se a gente for pensar um pouco, está acontecendo alguma coisa e alguém está fazendo, reportando, narrando aquilo. A forma de narrar vai... deixa eu ajeitar aqui. Quando a gente está narrando, né, a forma como a gente narra alguma coisa, a gente automaticamente está criando vibração ou tom de levar aquela informação. Quando a informação é levada com algumas tonalidades, exatamente para fazer com que essas ondas cerebrais elas venham para campos mais densos, a gente automaticamente sente aquilo de forma pesada. Destrói, descria. Tudo aquilo que entra em nossa mente de forma, seja através de redes sociais ou da TV, vamos destruir, descriar agora. Certo, errado, bem ou mal, pode POC, todas as senhas, curtos, garotos, povades, criações, bases e aleis. Destrói, descria. Então, falamos sobre leveza, e da leveza ontem eu estava falando sobre leveza, mas veio na minha mente assim, existe um livro que fala sobre leveza, não é leveza, mas ele puxa, o título tem a ver com leveza, e hoje veio à mente. A insustentável leveza do ser. Talvez o livro, eu não sei, talvez ele trate vamos dizer, a insustentável leveza do ser pode tratar de uma insustentabilidade de manter a leveza. Isso é um padrão. Mas também a insustentável leveza do ser, insustentável de tão perfeita que é, né? Que passa a ser insustentável para aquelas almas pesadas. Mas para quem quer caminhar pela leveza, a leveza vem de dentro, é sobre nós, a gente vai emanar uma energia de leveza para o planeta. E fica insustentável para o peso suportar tanta leveza. Uau! Como pode melhorar? Isso é Axis. E aí vamos começar mais um capítulo, que é o capítulo 2. Agora sim, capítulo 2. E esse capítulo 2 ele vai tratar de algo que a gente conhece bem. Julgamento. Então vamos lá, além do julgamento. Estamos na página 60, número 60, para quem tem o livro. E ele começa com uma nota ao leitor. A nota ao leitor, ele vai falar uma coisa que é os reis e rainhas do julgamento. E o que mais é possível. E aí ele fala aqui.
Por que é que a pessoa mais limitada sempre vence nesse planeta? Porque sempre desistimos de nossa realidade e consciência e nos afastamos de pessoas com um ponto de vista mais limitado e com mais julgamento. Por que é que você diz, eles devem estar certos porque estão me julgando muito rigorosamente? Ou eles devem estar certos porque são muitos maus? O fato de os julgarem tão rigorosamente não significa que estejam certos, meu lindo amigo. Significa apenas que eles são os reis e rainhas do julgamento. Uau, quanta informação aqui, quanta energia flui quando você ouve os reis e rainhas do julgamento. O que isso vem? O que significa isso nesse momento, no universo? Vamos descriar toda essa sensação de muito julgamento que eu estou sentindo aqui no campo. Destrói, descriar, destrói, descriar. Vamos descriar, cada vez mais descriando, descriando, descriando. Uau! E aí voltamos ao campo com mais energia. E aí continua. Sou, portanto estou errado, certo? Sou, portanto estou errado, certo? Parece frases aleatórias, mas eu quero que vocês se permitam sentir bastante a força que tem cada palavra que eu estou falando neste livro, tá bom? E essa é uma delas. É um título, mas ele tem uma força, não posso negar, ele tem uma força. Continuo. Há alguém em sua vida que não o julga de forma alguma? Nem que seja uma só pessoa? Se você tem uma pessoa que não o julga, você percebe como é saudável e carinhoso está em torno dela? Como após apenas 10 minutos na companhia dela, seu ser e seu corpo inteiramente relaxam? E se você fosse essa pessoa que não julga? E quando se vê no julgamento, apenas quando se vê no julgamento, se permite dizer, destrói, descria, não há o que julgar, né? Vai na essência do ser, se permita isso. Vamos continuar. Para você, como você seria visto se alguém estivesse disposto a perceber você inteiramente sem julgamento? Como você se veria se percebesse você inteiro sem julgamento? Você não desejou isso na sua vida inteira? Entretanto, você sempre aplica um critério. Você diz, posso ter isso se for perfeito. Posso ter isso se isso coincidir com o que todos os outros na minha vida sabem que é possível. Posso ter isso se puder finalmente me livrar de tudo que decidi está errado comigo. Ou posso ter isso se puder deixar meus pais ou companheiros mais felizes. E se em vez disso você dissesse, ok, eu escolho, e eu vou escolher, vou escolher e pedir para que eu deixe de me julgar e entrar no que seja o pertencer, saber, ser e receber. Repetindo. Eu vou receber, eu vou escolher e pedir para que eu deixe de me julgar e entrar no que seja o perceber, saber, ser e receber tudo de mim sem julgamento. Perfeito ou não? Tudo que não permite que isso apareça, vezes um dezilhão, que é um número tão grande que só Deus conhece. Você vai destruir e descriar tudo isso agora. Responda. Certo, errado, bem, mal, todas as cenas. Curtos, garotos, povades, criações, bases e aléns. Garotos e aléns. E se você fosse a possibilidade, você consideraria ter mais disso? Embora ninguém jamais o tenha ensinado como. Para mim, esse é um aspecto essencial de ser você. Perceber, saber, ser e receber você sem julgamento.
Uma das maiores tristezas do mundo, para mim, é que ninguém jamais nos ensina o quanto isso é valioso, muito menos como ser isso. Imagina, o que seria, vou fechar aqui, continuamos no próximo episódio. O que seria saber, ser, ter e perceber o quanto somos potentes, o quanto podemos estar em um estágio de não nos permitir nós mesmos nos julgarmos. E tudo aquilo que limita a gente a conquistar, a ser esse ser que acolhe, que recebe, que se permite ser essencialmente um ser sem julgamento de si próprio. Vamos destruir, descriar? Sim. Certo, errado, bem, mal, pode, pode, todas as cenas, curtos, garotos, povades, criações, bases e aléns. E o que mais é possível? O que mais é possível que eu ainda não percebo, e quando eu perceber, e se eu perceber, eu vou mudar completamente a minha forma de ser e não me julgarei mais. O que mais é possível? No próximo capítulo.